Após cobrir e lixar as imperfeições, eu passo uma camada de goma laca. Quando a imagem não estiver mais gelada, fria, eu começo aplicando a tinta branca, as cores mais claras primeiro. Agora o tom de pele que eu preparei para o Menino Jesus, que vai ser diferente da cor de pele do São José. Escolhi um tom de marrom para o cabelo do São José, que também vai ser diferente do tom do cabelo do Menino Jesus. Esse pincel ele tem uma ponta fina, muito bom para pintar aqui essa parte do cabelo, que tem bastante entrada, ele tem bastante detalhe, então melhor que um pincel chato é esse pincel com ponta que vai cobrir bem direitinho a peça, sem dar muito trabalho e sem demorar muito. A barba a gente começa pintando com a mesma cor do cabelo, depois a gente pode fazer um degradê entre a pele e a barba com uns tons de marrons um pouquinho diferente desse. Você pode misturar um pouquinho de outra cor, um marrom mais escuro, uma cor de pele, um ocre, alguma coisa para dar uma diferenciada assim. Fica bem legal. O cabelo do Menino Jesus já é um marrom bem claro, quase um marrom acinzentado, para dar uma diferenciada entre eles. Essa parte da pintura entre a pele e o cabelo, a gente também diferencia um pouco a cor, dá uma clareada na tinta e faz com bastante cuidado. Depois a gente consegue, com um pincel ainda mais fino, puxar alguns fios de cabelo para ficar bem natural. Eu escolhi para a roupa do São José os tons de marrom e verde, que normalmente se usa para pintar imagens dele. Esse verde eu também não sei como eu cheguei nele, eu fui misturando os tons verde, marrom, preto, até chegar nesse tom que eu gostei bastante. Então toda a parte da túnica dele vai ser verde, que é a parte de baixo, e o manto vai ser marrom.
para dar uma cobertura total nessa peça, na parte verde, foram mais ou menos 3 demãos de verde. Então, passa uma demão, espera secar, passa de novo, espera secar, depois mais uma vez, até você ver que cobriu totalmente. Ou você pode passar atrás, vira a peça, passa na frente. Aí já deu tempo da parte de trás secar e assim vai fazendo, assim. Não demora muito tempo para você terminar logo o trabalho. A parte de dentro do manto vai ser ocre. Fica muito bonito quando a gente faz uma cor por fora e uma cor por dentro. Fica a peça com mais movimento, ela fica mais natural, então vale a pena. Então aqui eu vou pôr o ocre dentro e fora vai ser o marrom. Lembrando que essa tinta que eu estou usando, ela é artesanal e é uma tinta acetinada. Aqui com o pincel mais largo, né? Pincel chato, ele vai cobrir mais rápido, porque aqui a parte de trás inteira é marrom. Então vai me ajudar muito se eu usar um pincel mais chato, mais largo. Ele dá uma cobertura bem melhor do que se eu usar o pincelzinho fino, ia demorar mais. Então eu tô usando esse pincel e agora eu vou passar o marrom. Esse marrom foram mais ou menos umas 4 ou mais demãos para cobrir. Tava difícil de cobrir, não fica mancha, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Lembrando aqui que eu passei primeiro o ocre e borrei o ocre na parte que ia ser o marrom, porque o ocre é mais claro, então a gente pode borrar as cores mais claras, porque depois vai vir uma cor escura por cima, então essa é a regra do mais claro para depois o mais escuro. Facilita bastante, fica mais bonita a cobertura. Em alguns detalhes aqui eu passo dourado, como nas colas das túnicas. Dentro dos lírios tem esses detalhes amarelos, né? Que é onde ficam ali os pólens. Eu pinto de amarelo, depois dá para fazer umas bolinhas cor de laranja nas pontas, para imitar realmente como o lírio é. O chão eu decidi fazer cinza para dar uma diferença grande entre o tom da túnica com a base que vai ser preta. Eu não quis fazer marrom porque já tinha muito marrom, nem ocre, já tinha o ocre. Cor de areia eu preferi não fazer, então eu achei que esse cinza ficou bem legal. Esse preto foram mais ou menos umas 2 demãos, porque o preto cobre muito bem.
Só é importante espalhar muito, muito, muito a tinta, não deixar empelotado, porque se ficar empelotada ela fica acinzentada, então espalha bem para ela ficar totalmente preta. Entre o cinza e o preto da base eu coloquei essa voltinha dourada, deu um destaque e valorizou a peça. O caule e as folhas do lírio eu pintei com um verde mais escuro, esse é um verde fosco da Acrylex. Eu achei que ficou legal porque daí dá uma diferenciada nesses dois tons de verde, né? A cruz do Menino Jesus, eu escolhi um outro tom de marrom para ela, não quis fazer dourado, que eu achei que ia ficar mais bonito assim, mais valorizado, como se fosse mesmo a madeira, né? Então eu decidi por esse tom de marrom. Como os olhos do Menino Jesus estão fechados, então eu só pego um marrom claro e faço esse risquinho, que é a sombra das duas pálpebras. Vocês vão perceber que eu vou borrar bastante, também por causa da posição que a imagem tá para eu conseguir filmar, mas não tem problema, só você depois vir com a cor de pele e ir apagando esse borrado, esse exagero, deixar um risquinho bem fininho mesmo. A sobrancelha eu faço com o mesmo tom do cabelo, faço ali o arco da sobrancelha, começando e terminando na medida dos olhos, nem muito grande, nem muito pequena a sobrancelha, assim, respeitando para ficar simétrico. E eu vou apagando os borrados. Se errei, passo de novo a tinta, se borrei, apago o borrado com a pele. Enquanto a sobrancelha vai secando, para eu poder acertar e apagar os borrados, eu vou passando a cor boca, que é um rosado meio alaranjado. Agora eu vou acertando o formato da sobrancelha com a cor pele. Olha, na hora de passar o pele, a gente borra por cima da sobrancelha e depois espera secar e passa de novo o marrom da sobrancelha e vai acertando. É questão de paciência, de errar, acertar, apaga, corrige e assim vai até que fique agradável visualmente.
Aqui o resultado final das sobrancelhas. Os olhos do São José, começamos sempre com o branco. Cerca de 3 demãos de branco para cobrir bem. O olho dele está bem aberto. Então deixa bem branco inicialmente. Tudo que a gente faz em um olho, a gente já faz no outro. Os olhos a gente faz sempre junto. Fez uma coisa em um, faz no outro. Enquanto o branco vai secando, eu começo fazendo a sobrancelha também com o mesmo tom inicial do marrom do cabelo. Sempre do início do olho até um pouquinho a mais do que o final do olho, na extremidade da cabeça. Agora com a cor pele eu venho apagando os excessos, os borrados. Agora voltando para os olhos, eu vou fazer uma marquinha no centro dos dois com um marrom escuro. Ainda é marrom, não é preto. Eu vou fazendo um círculo a partir dessa marquinha inicial e subo. Vai ficar como se fosse uma meia lua, um pouquinho mais que uma meia lua. Nunca vai ser um círculo completo. Se eu fizer um círculo, vai parecer que o olho está arregalado, então muito cuidado na hora de fazer o olho. Se a gente borrar, depois vem com o branco, se borrar na pele, passa a pele. É só ir com paciência, consertando, apagando se necessário. Tudo que fizer em um, vai fazer no outro, tentando deixar sempre igual. Como eu borrei na cor pele, agora eu passo a pele para ir apagando. Depois eu ainda tenho que acertar a parte branca do olho, porque desci demais com esse semicírculo. O olho é um trabalho de muita paciência, então a gente borra, pinta e assim vai, apaga, conserta. E esse aí foi o resultado final então da primeira parte dos olhos. Com um marrom mais claro eu vou pintar por dentro desse semicírculo, deixando uma bordinha bem fina da cor inicial, da cor mais escura.
Com a cor preta, eu vou fazer a pupila dos olhos, tomando cuidado para que ela fique centralizada como se tivesse ali um círculo completo. Então, ela não vai ficar para baixo, ela vai ficar centralizada. E tem que tomar esse cuidado. Agora, entre a pupila e a íris, eu vou pegar um tom de marrom bem mais claro que esses todos que eu usei nos olhos, e vou passar ali para dar uma iluminada nos olhos. Vai fazer toda a diferença essa claridade que eu vou dar para os olhos. E no cantinho esquerdo da pupila, eu vou fazer um pinguinho de branco. Isso faz o olhar ficar mais iluminado. O rosado do rosto eu faço com maquiagem, com sombra. Eu pego essa cor mais alaranjada com um pincel e passo nas bochechas, nas mãos, nos pés, aonde eu quero que ele fique com uma sombra, com um rosado, como se fosse um corpo normal. Concluída a parte da pintura, eu apliquei uma camada de verniz automotivo e agora estou começando o processo de envelhecimento da imagem com betume. Eu usei uma proporção de 5 partes de betume para 1 parte de água rasa. Espalhe um pouquinho dessa mistura com o pincel, depois imediatamente eu retiro com um pedaço de tecido. E essa escova eu uso para espalhar o excesso de betume que fica entre esses veios, especialmente como os veios do cabelo. E por último, depois de envelhecer a peça, a gente faz um envernizamento final. Eu usei um compressor para fazer esse envernizamento, mas quem não tem compressor pode fazer o envernizamento com um spray automotivo. Se ficou com alguma dúvida, é só me deixar aí nos comentários que eu respondo, e eu queria saber a opinião de vocês sobre o resultado final dessa pintura de São José. Deus abençoe e salve Maria!